Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 4. Vamos começar do versículo 3, para dar uma base melhor de entendimento. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistissem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misaías, Azarias. E o chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pai celestial, glórias para sempre ao teu santo nome. Senhor, precisamos a cada dia que tu fales conosco. Sendo assim, Senhor, ser servido em falar com a tua igreja mais uma vez nessa noite, agora pela palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos fala na carta aos Romanos, capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito para que pelas consolações das Escrituras tenhamos esperança. E aqui tem um grande exemplo de 4 jovens que havia sido levado cativo juntamente com os demais. Cabe ressaltar que Deus falou várias vezes para o povo de Judá, os que estavam em Jerusalém, que obedecesse a tua palavra, e o povo não quis saber de obedecer. Deus não teve outro jeito a não ser
permitir que fossem levados cativos para a Babilônia. Pois é, e dentre este povo estava lá esses 4 jovens. Mas, irmãos, não importa aonde nós estivermos, não importa, que quem serve a Deus em qualquer lugar. Esses jovens eram jovens diferentes, que em meio àquele povo que foi levado cativo para a Babilônia, tinha gente boa e tinha gente ruim, tinha pessoas obedientes e tinham pessoas rebeldes, tinha pessoas que adoravam a Deus e tinha pessoas que fingiam que adoravam a Deus. Nós podemos ver isso em Jeremias, capítulo 24, quando Deus dá uma visão para Jeremias e diz o que vejo. Eu vejo 2 cestos com figos muito bons para comer, bons para serem aproveitados, e também vejo um cesto com figos ruins, muito ruins, sem condições de serem aproveitados. Então havia, como hoje também existe no meio do povo de Deus, existe o joio e o trigo. O joio para nada presta, mas o trigo vai ser juntado no celeiro, porque tem o seu valor. Mas é importante entender que quando o povo foi levado cativo, a Bíblia nos fala que o rei, como lemos aqui, fala para o seu eunuco para escolher, está aqui, ó, escolher pessoas, jovens, que realmente tivessem algumas qualidades, que não poderia ser qualquer pessoa. E quais eram as qualidades? Jovens em quem não houvesse defeito algum. Aqui é defeito físico. Não poderia ser aleijado, cego, coxo, manco. Tinha que ser perfeito e de boa aparência. Afinal, eles iam estar perante o rei, não poderia ser qualquer um. E também instruídos em toda a sabedoria, deveria serem sábios, não era qualquer pessoa, e doutos em ciência, doutos aqui, jovens em conhecimentos em ciência, aleluia, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, é que eles ensinassem as letras e língua dos caldeus. Então, o rei aqui, ele tinha gosto, né? Tinha preferência, porque afinal estariam lá servindo ao rei. Mas o que nos chama atenção aqui é que o rei determinou porções, e os irmãos, porções para eles comerem, se alimentarem durante 3 anos,
e que ficassem robustos, bonitos. E é bom entender que também era costume dos reis apresentarem as comidas, bebidas aos deuses dele. E Daniel sabia disso? Não. Teria que comer daquela comida, e ele falou: não vou aceitar. A Bíblia nos fala que o rei, olha, de tudo que o rei oferecia aos seus deuses, eles teriam que comer também. Aleluia! Durante 3 anos, o vinho, né? Porque tem pessoas que acham que pode tomar um gole de vinho e está tudo bem. Não, não é assim não. Daniel não chegava dessa forma. Daniel era um jovem de Deus e não queria se contaminar com nada disso. Então, e entre eles estava lá esses 3 jovens. O que me chama a atenção também é que Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele propôs no seu coração, coisa linda, não vou fazer isso, porque ele sabia também que um dos motivos de estar no cativeiro era que o povo havia virado idólatra na própria terra. Ele estava ali, ele queria continuar mesmo lá, adorando a Deus, honrando a Deus. Irmãos, ele ia estar perante o rei. Seria como hoje alguém está perante, lá em Brasília, perante o presidente. Seria como hoje alguém está lá na Câmara dos Deputados, ou até mesmo no Senado, ou no STF, ou no TSE. Seria como hoje. Aleluia. Mas não esqueçamos uma coisa: Daniel propôs no seu coração não se contaminar, porque a oferta veio a direção de que eles teriam que comer, viver, mas ele: não vou fazer isso. Irmão, isso é uma decisão pessoal de quem adora a Deus. Ou seja, Daniel distante, ele poderia até fazer isso, seus amigos, e contar também com o quê? Poderia contar: vou fazer isso e vou ficar bem com o rei. Já que eu estou cativo mesmo, eu vou ficar por aqui com o rei, vou ficar bem com todo mundo. Mas ele disse não a um possível sucesso. Ele disse não a um possível sucesso. Aleluia. Mesmo distante, ele continuou mostrando que ele era servo de Deus, que ele era crente, servia ao Senhor, e não importava a distância ou o local. Daniel estava longe de casa, da sua pátria, mas nada o demoveria da presença de Deus.
nada o demoveria da presença de Deus. Ele estava longe de casa, mas lá também ele continuara a adorar a Deus. Aleluia! Nada o impediria, estava longe de casa, nada o impediria de adorar a Deus. Capítulo 6 de Daniel vai falar sobre isso, que quando fizeram lá uma estátua do rei para adorar, e foi feito um edito, e com o sinete do rei, a qual não poderia ser revogado, e que todos deveriam adorar o rei, prostrar diante da sua estátua. Ele disse: não, isso eu não faço. E a atitude dele, Daniel 6:10, 9, 10, foi buscar ao Senhor, virou o seu rosto para Jerusalém e orava ao Senhor de manhã, à tarde e à noite, não cessava. Quando os seus detratores perceberam que não tinha nada contra ele, mas que a única coisa que poderiam condená-lo ou matá-lo, destruí-lo, seria ele servindo ao seu Deus. Aleluia. Meus irmãos, Daniel estava longe de casa, mas não o impediria, nada o impediria de orar e conversar com Deus. Nada o impediria de orar e conversar com Deus. E às vezes, o que me preocupa na verdade não é uma possível perseguição, isso não. O que me preocupa na verdade não é alguém tentar impedir que o evangelho seja pregado, porque isso não vai acontecer. O evangelho vai continuar sendo pregado. Ainda que com choro, com lágrimas, mas vai continuar. O que me preocupa não é alguém tentando fechar a porta das congregações, porque se fechar, prega-se na praça, prega-se nas boates, prega nas comunidades. Se fechar, prega-se nos prostíbulos. Mas a igreja não vai deixar de ser igreja. Ela vai continuar sendo igreja do Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos membro do corpo. Oh, aleluia! Como está em 1 Carta aos Coríntios 12, 27, membro do seu corpo em particular, cada um. Não vai deixar de acontecer isso não, meus irmãos. O que me preocupa na verdade, sabe o que é? É uma preocupação excessiva de alguém estar dependendo de um homem ou de alguém para que a igreja permaneça aberta, como se a igreja fosse do homem. O que me preocupa, igreja, é um excesso de preocupação das pessoas achar ou depender de um homem para que
o evangelho continua a ser pregado. Isso sim me preocupa, quando a pessoa começa a depender de alguém. Por que isso? O próprio Jesus falou na sua palavra, em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. E foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar o que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As lutas podem vir, as perseguições podem vir, mas na Bíblia nos fala, na primeira carta de João, capítulo 4, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o que temos que temer? Mas pastor, eles vão matar a gente, eles vão prender a gente, eles vão nos torturar. A Bíblia nos fala, Lucas capítulo 12, verso 1 a 4, não temer o homem, que depois de matar a carne não tem poder de fazer mais nada, mas temer aquele que depois de matar tem poder de jogar no inferno. O nosso temor é a Deus, o nosso temor ao Senhor. Eu não tenho que depender de alguém para continuar adorando a Deus. Nós temos que depender de Jesus Cristo, depender do Deus Todo-Poderoso, da ação do Espírito Santo. Não temos a quem temer, porque a palavra em Salmo 24 diz que do Senhor é o céu e a terra, os homens e tudo que nele habitam. Será que Deus não está atento ao que está acontecendo? Será que Deus fechou os olhos para a terra? Será que Deus fechou os ouvidos para as nossas orações e clamores? Ou será que Deus não sabia que tudo isso iria acontecer? Será que o que acontece nesses momentos agora é alguma novidade para Deus? Porque pelo que diz a Bíblia, em Isaías 46:10, nos diz que Deus é o Deus que anuncia o fim das coisas que ainda não existiram. Deus, Ele é o Deus que anuncia o fim das coisas que ainda não se sucederam, não existiram. Então Deus não sabia do que está acontecendo, do que vai acontecer. Será que Deus, irmãos, abandonou o teu povo? Será que o Senhor abandonou a igreja? Não, Ele não abandonou o teu povo, Ele não abandonou a igreja. E quando você olha em Jeremias capítulo 29, de 7 a 13, vai dizer o seguinte: que o povo estava na Babilônia, mas Deus chama Jeremias, revela para ele o propósito para aquele povo, aleluia. Jeremias então faz o que? Chama Baruque, que era o seu escrivão, escreve uma carta
e manda para o povo que estava cativo, e dizendo que Deus tinha algo de bom para eles. Ele não iria permanecer para sempre no cativeiro, não, nada disso. Deus tinha propósito maior do que um cativeiro. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, e começa a ver essa correria toda, o povo de Deus precisa cair na real, precisa cair na real e entender isso, e parar de ficar reclamando, murmurando, criticando. Para que existe o joelho? Para que existe a boca para conversar com Deus? Jeremias estava lá no calabouço, lá, Jeremias 33:3, vivendo de pão e água, e Deus chega para ele e fala: Jeremias, é o seguinte, clame a mim que respondeste-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Foi o que Deus falou para Jeremias. Quando Jó estava se coçando lá com o caco de telha, que havia perdido os filhos, toda a fazenda, Jó 38, a partir do verso 1, Deus levanta, ponte de pé, e o teu nome como homem, que eu vou falar contigo. Onde estava você? Onde estava tu quando eu fiz tudo isso? Me responda se você é capaz. Deus não chegou passando a mão na cabeça de Jó, tadinho meu Jozinho. Deus não chegou passando a mão na cabeça de Jeremias, ô Jeremias, coitadinho, não, clame a mim. Deus nos chamou, Ele nos capacitou, nos encorajou, não na carne, mas na pessoa do Espírito Santo, para que tenhamos coragem de continuar, aleluia, adorando, pregando, anunciando, e não ter medo do que vai acontecer. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe nada. Há muitas falas, falácias, mas Deus é poderoso. Deus é o Deus da igreja. Deus nos chamou para fazermos a diferença. Glorificado seja o nome de Jesus de Nazaré. Tem crente querendo molezinha. Que bom, é bom, fulano de tal, né? Porque aí ele não vai perseguir a igreja, ele vai dar liberdade para a gente adorar a Deus. Desculpa a expressão, mas irmão, mas crente que pensa assim, tem mais jeito, tem que se converter. Ninguém parou Pedro, ninguém parou João, ninguém parou Tiago, ninguém parou João Batista, que chegou para o homem e disse: larga a mulher do teu irmão, então corta o pescoço dele. Mas ele não parou, não parou. Ninguém parou essas pessoas. João foi parar na ilha de Pátmos, uma ilha inacessível, foi levado para quebrar pedra como escravo lá, uma ilha que só poderia chegar de barco, não tinha nem como fugir de lá, não tinha como fugir. Aliás, no Espírito Santo tinha uma prisão assim no meio do mar, e ninguém podia fugir, mas João ficou o tempo que era para ficar. Deus usou como teria que usar, mas depois ele foi liberado e voltou para Éfeso de novo. Sabe o que acontece? Tem muitos cristãos
que eles querem receber a revelação de Deus, mas não querem encarar uma ilha de Patmos. Tem muito cristão que quer receber visão de Deus, mas não quer encarar a ilha de Patmos. Tem muito cristão que quer ser usado em profecia, mas não quer encarar uma ilha de Patmos. João foi parar na ilha de Patmos, não porque estava na rebeldia, mas por causa da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, fiquemos firmes no Senhor. Isso é ser cristão, isso é ouvir Deus, isso é ter intimidade com Deus. Segundo a tradição, isso não está na Bíblia, repito, que Policarpo, que foi pastor de Esmirna, a igreja que estava em Esmirna, foi colocado em pé no madeiro e foi colocado fogo em volta dele. Segundo a tradição, queriam até amarrar a mão dele para ele não correr. Não precisa amarrar minhas mãos, pode tocar fogo aí. E lançaram fogo em volta. Eita, meu Deus! E o fogo foi queimando. E tinha alguns judeus que não gostavam do cristianismo, do cristão, que saíram catando graveto para poder o fogo pegar mais rápido. Pegar mais rápido. Desculpe, mas tem cristão assim hoje, torcendo o outro cristão se arrebentar. Por quê? Quando botaram fogo ali, ele não se mexeu, não se moveu, o fogo subindo e ele parado. Segundo a tradição, repito, não está na Bíblia, diz que aquele fogo, aquela fumaça que saía tipo assim, ó, um pergaminho. A palavra continuou a ser pregada, ele morrendo e a palavra sendo pregada. Eu queria ver a cara daquele povo que jogou fogo. Meus queridos, Deus não prometeu facilidade para ninguém. Muitos são, infelizmente, há muitos são oferecidos também oferta, dinheiro, posições, porque muitos receberam condições de se enriquecerem, porque foi ofertado a eles, como foi ofertado a Daniel, boa comida, boa bebida, mas ele rejeitou isso. E a muitos outros foram oferecidos também boas comidas, dinheiro, posições, regalias, mas quando se veem ameaçados de perder toda a sua regalia, aí começa a pipocar, aí começa a mostrar que é bom, enquanto ninguém mexe no dinheiro, enquanto ninguém toma o carro, enquanto ninguém toma o palácio, é bom enquanto isso. Mas quando as coisas começarem a acontecer, se é que vai acontecer, as pessoas começam a ficar assustadas, com medo de perder o seu avião de 45 milhões de reais, o seu avião de 60 milhões, o seu avião de 55 milhões. Estão preocupados de perder a sua fazenda, cheia de gado, 50 mil cabeças de gado. Estão preocupados em perder tudo isso. Aí começam a mostrar, na verdade, que a preocupação não está no Evangelho, não está no impedimento da pregação da palavra,
mas estão preocupados em perder as suas regalias, o dinheiro, as mordomias. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas quem é igreja não está preocupado com isso. Quem é igreja está aguardando Jesus voltar. Quem é igreja está preocupada em pregar o evangelho, seja na vida ou na morte, ou morrendo, ou vivendo, ou glória. Isso é igreja. O resto, fora disso, chama-se projeto da igreja. Precisamos realmente crescer na graça e no conhecimento, porque a graça do Senhor nos basta, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós não somos fortes, não. Forte é Deus que está em nós. Nós não somos fortes, não. Forte é o Espírito Santo que habita em nós. O meu conselho, igreja, tenha medo não. Sejamos cristãos, sejamos servos do Deus Altíssimo. Se pregamos, vamos continuar a pregar. Se ensinamos, vamos continuar a ensinar. Se louvamos, vamos continuar a louvar. Isso é para todos nós. Quem se ocupa realmente com a verdadeira obra de Deus, não tem tempo para ficar preocupado com isso não. Foi quando Jó falou: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, a gente se acostuma, porque eu nasci no Rio de Janeiro e eu via o meu pai trabalhando na pedreira. Eu morei na Estrada Velha da Pavuna e aí aquela pedreira, quebrando pedra, e via o papai gritando: lá vai fogo! Hoje tem buzina, tem sirene, era no gogó. Papai, quando chegava em casa, ele assim, né, da cor, né, não pode nem falar agora, que agora tudo é preconceito, é racismo, nem a gente pode falar aqui, nem a gente pode falar mais. E meu pai assim, dessa cor assim, especial assim, ó, chegava em casa só com o olho assim, ó, todo branco de pó de pedra. A casa que nós morávamos, a casa, quando batia aquele vendaval, ela ia embaixo e voltava. Eu levantava pela manhã, aquela chuva batendo, sabe aqueles colchões antigos de capim? Levantava, chovia tanto, levava com as costas cheias de capim. Está pensando que é brincadeira? Quando o tempo estava quente, que tinha muita mosquito, sabe o que acontecia? A gente trocava com mosquito. O mosquito estava para dentro de casa, a gente ia dormir embaixo do pé de tamarineira, do pé de tamarindo. Trocava, o mosquito entrava e a gente saía para dormir fora, para conseguir dormir. Era assim. Era assim. Meu Deus do céu. Aí fui crescendo, morei em Manguinhos, tomei tanto enjoo do negócio de um pirão que fizeram uma vez para mim, de água, pirão com farinha com água e sal. Não tinha comida, minha mãe deixou na casa de uma pessoa lá, e a mulher pegava filho para criar, aquele montão de filho para tomar conta, e eu no bolo. Minha mãe viajava, eu no bolo, e só tinha aquilo, pirão d'água, o pessoal chama, é pirão d'água, e o peixe, era 3 peixinhos, num padeirão de água assim, ó, botar para cozinhar, para ensopar, enchia de coloral,
e o peixe subia e descia, parecia peixe a mergulhão, quando fervia. Era o que tinha para comer. Ah, meus irmãos, cresci trabalhando, me tornei profissional, passei a ganhar muito dinheiro mesmo. Depois perdi tudo, depois passei a ganhar mais dinheiro, perdi tudo de novo, e assim vai. É a vida. Isso não nos impede de servir a Deus, tendo ou não tendo. Cada um tem a sua história, e eu tenho história de altos e baixos, com dinheiro e sem dinheiro, com pouco, com muito, não importa, com carro novo, carro velho, carro do ano. É a minha história. E agora eu vou ficar preocupado que alguém vai perseguir a igreja? Olha, presta atenção na coisa: se a igreja não sofrer perseguição, não é igreja. Louvado seja o nome de Jesus.